Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 6, nos diz a palavra de Deus. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e, então, cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Quantos dizem amém por esta palavra? Meus irmãos, nós estamos meditando sobre a relevância do cristão no mundo corrompido e os ensinos que o cristão recebe foi ministrado pelo nosso Senhor Jesus Cristo no início do seu ministério, como nós já estamos vendo em alguns dias, capítulos 6 e 7, que Mateus escreveu, Jesus dando os ensinamentos sobre a relevância do cristão neste mundo. No último culto de doutrina, e eu não quero repetir o estudo que nós comentamos, mas apenas uma ligeira recapitulação. Jesus ensinou no capítulo 7, nós hemos visto que Jesus ensinou sobre o equilíbrio e a prudência na emissão das opiniões. E ele ensinou de uma forma muito clara, não no ensino que ele ensinou, ele fala sobre a emissão das opiniões. E todos nós somos livres, nós somos inteligentes e temos, muitas vezes, emitido opiniões. E Jesus ensinava sobre como fazer isto. E ele ensinava dizendo que não se deve julgar para não ser julgado, no versículo 1, e ele não estava dizendo isso, que foi o que nós vimos no último culto, ele não estava condenando o julgamento, ele não estava condenando as autoridades constituídas por Deus para este processo, e nem tampouco ele estava condenando nem desqualificando a disciplina quando se precisa aplicar, quando se necessita fazer uma averiguação e um julgamento de alguém que erre, que se equivoque. Jesus estava ensinando como os seus discípulos, os seus servos, os seguidores, como atuar neste meio, visto que a igreja dele é um povo que está em processo de aperfeiçoamento. É um povo que ainda não está preparado perfeitamente. O processo é paulatino e também por ser um grupo de pessoas limitadas, falhas, às vezes alguém fere outro alguém, ou se porta mal com outro.
como administrar esse processo no nosso meio, no meio cristão, visto que a vida cristã é uma vida diferente. Então, foi isso que Jesus, ele ensinou quando disse: não julgueis para que não sejais julgados. E ele não desqualifica as autoridades, ele não desqualifica a disciplina aplicada na igreja, naqueles que precisam ser exercitados pela disciplina. Ele não estava relativizando o conceito de julgamento, mas estava ensinando como proceder de forma prudente e equilibrada e cautelosamente. E foi isso que nós hemos visto. Agora, continuando, o que Jesus ensinava sobre este detalhe? Primeiro, em particular, Jesus se concentra no modo como os cristãos devem se relacionar uns com os outros, principalmente nos casos onde um ou outro falha, ou um ou outro se porta ou se conduz de forma inadequada com o outro, que isso é muito natural acontecer entre nós. Quem é que não falha? É muito natural se emitir um juízo quando vê alguém falhar. É muito natural isso. Agora, para os cristãos, Jesus ensina de uma forma maravilhosa. Quando ele diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, versículo 2, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Jesus estava aqui ensinando e condenando a autojustificação na hora de emitir um juízo, ou um parecer, ou uma opinião com quem falha. Então, para que não aconteça, e esse caso é aquele caso bem claro, onde alguém muitas vezes pensa que ele nunca erra, ou então se porta de forma que a falha só acontece com os outros, com ele nunca. Jesus combateu isso. E às vezes se emite um juízo sem ter conhecimento de causa. Aí Jesus diz assim: cuidado, porque como você julgar, você será julgado. Como você medir, vos hão de medir a vós. Então, isso aí é equilíbrio, prudência, cautela. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus ensina, e com o ensino dele ele condena, quando alguém faz uma emissão de juízo áspero com outro, ou então com uma atitude de autojustificação. Se fosse eu não fazia. Eu mesmo não faço isso. Isso é uma autojustificação. Jesus condenou isso. Essa autojustificação em detrimento dos outros. E aí senta na cadeira do juiz e emite opinião sem amor, sem misericórdia, sem compaixão, sem um cuidado em si mesmo. Foi isso que Jesus ensinou que não se deve fazer. Veja o que ele diz em Lucas capítulo 6, versículos 36 e 37. Este assunto ele é muito precioso para nós, porque são coisas que vivemos no nosso dia a dia. Veja o que Jesus disse, Lucas 6,
36 e 37. Vamos ler o 36? Todos estão abertos? Como é que está a galeria aí? Está bem? Aleluia. Lucas 6 e 36. 1, 2, 3. Sede. Trinta e sete. A linha de ensino de Jesus é essa: a condenação da autojustificação. Ele não desqualifica o julgamento. Nós falamos no último culto que ele tem levantado alguém no meio do rebanho para que esse alguém escute os problemas e possa delinear as orientações que precisem. Agora, fazendo desta forma, ele diz assim: sede, pois, misericordiosos uns com os outros. Toda emissão de opinião deve estar atrelado à misericórdia. Toda, foi isso que Jesus ensinou. Então, deve ser feito, atuado, agido com misericórdia. E misericórdia, a palavra misericórdia é a compaixão com a dor alheia. Isso é uma delas. A outra é colocar-se no lugar. Se eu tivesse nessa condição que estou julgando, e eu estivesse sendo julgado, como gostaria que fizessem comigo? É sempre bom. Jesus é maravilhoso, não é? Ele é glorioso. Ele ensina de uma forma maravilhosa. Como eu gostaria que fizessem comigo? Eu usaria a mesma medida que vou usar. Gostaria que usassem comigo? Pronto, aí já dá uma linha de peso para atuar com misericórdia. Glorificado é o nome de Jesus. Ninguém deve esquecer que todos pecaram. Ninguém deve esquecer de que todos se equivocam. Ninguém deve esquecer de que todos erram. Sim ou não? Quem não erra, levante a mão. Não é possível. Jesus é tremendo. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz aos Romanos, capítulo 3, versículos 10 por diante. Romanos, capítulo 3, versículos 10 por diante. Alguns versículos, desde o 10, diz assim, Romanos 3 e 10. Como está escrito, não há nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios,
cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque e destituídos. E se vamos continuando, o apóstolo Paulo nos ensina que ninguém pode sentar na cadeira do juiz se auto-justificando e emitindo juízos de alguém, porque não dá, porque todos são falhos. Era isso que Jesus estava dizendo. É impossível que se prossiga desta forma. Esta não é a relevância do cristão. É por isso que o Evangelho de Jesus Cristo, ensinado por ele muda completamente o comportamento humano. A mudança é tão radical que Paulo diz aos Coríntios 5:17, chamando de que aqueles que estão em Cristo, nova criatura. É por isso que ser crente, o mundo não nos entende, aí nos critica, nos desvaloriza, não dá para nós o valor real da transformação, mas nós que estamos aqui, nós não estamos reunidos num grupo religioso, nós estamos aqui seguindo os ensinamentos de Cristo como novas pessoas. E novo no sentido emocional, no sentido de pensamento, no sentido de desejos, no sentido de vontade, no sentido de ações. É isso que Jesus ensina para nós, e particularmente aqui na hora que vamos emitir um juízo ou uma opinião. Então ninguém pode se auto-justificar. É melhor dizer assim: Senhor, tem misericórdia. Aqui tem uma palavra muito boa para nós que somos servos de Deus, para os líderes também, que sempre estão à frente, para os pais, para as mães, para o tutor ou a tutora de alguém que sempre está na frente e às vezes tem a oportunidade de emitir um juízo ou dar uma opinião de alguma coisa que haja acontecido. Isso para esse grupo de pessoas. Mas Jesus ensina para todos nós também, na hora de emitir, cuidado para não se auto-justificar. Se acontece com ele, se aconteceu com ela, se Jesus não me guardar, eu não serei diferente. Jesus nos leva a esse pensamento tão profundo. E todos estão sujeitos à queda. Guarde-nos o Senhor debaixo do sangue de Jesus Cristo. Mas ninguém está livre da queda. Sim ou não? Vamos ver isso? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. 1 aos Coríntios,
10 e 12. É um versículo conhecido. Creio que os meus irmãos conhecem este versículo. Diz o apóstolo: aquele, pois, que cuida estar em pé, o que é que acontece? Vamos repetir outra vez? Aquele que cuida, aquele, pois, que cuida estar em pé, está em pé, dê glória a Deus, e se pegue, se agarre com Jesus. Porque todos estão sujeitos a erros e a queda. Porque às vezes alguém, Jesus quis evitar isso, que alguém entra por um caminho tão difícil, além da autojustificação, a hipocrisia. E a hipocrisia, ela é terrível, é como uma enfermidade que corrói, que alguém se acha sempre bom e incapaz de cometer uma equivocação. Jesus diz para a gente, para nós, com seu ensino, que tenhamos cuidado para não acontecer e nem nos deixar a cair nessa trampa do inimigo. Veja o que Paulo ainda disse aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Isso aqui é muito forte. Gálatas 6 e 1. Que ensino precioso está aqui, em Gálatas 6 e 1. Diz assim, Gálatas 6 e 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois o quê? Encaminhe quem? Com espírito de olhando para que... Veja que coisa linda aqui. Irmãos, se for pego alguém falhando, quem é que não falha? Já acabamos de ver isso. Mas se você pegar alguém falhando, não aperta o pescoço do que falhou, nem jogue ele no inferno, nem condene a ele a pena de morte, mas pegue ele e encaminhe. Encaminhe como? Com espírito de mansidão. Rapaz, tu falhou. Não é assim. Não foi bom. Olha, Jesus não se agrada disso. Eu vou orar por você. Agora a gente tem que levar quem de direito para ver isso aí. Mas eu não quero que leve. Não, tu tem que ser levado. Agora a gente vai administrar isso da melhor maneira para não te expor. Está entendendo? Não é esconder o pecado, não. Não tem nada a ver com isso. Jesus não ensina isso. Não é passar a mão. Porque o ensino de Jesus também não está no outro extremo. Porque às vezes se diz assim: por que não deixa o bichinho assim? Não, para que isso, fazer isso? Isso é porque não tem amor. Se tivesse amor, não fazia isso.
Não, ele tem que ser corrigido. Agora, trata ele com espírito de mansidão. Não exponha ele ou ela, não fale para ninguém, não comente com ninguém, isso não interessa a ninguém. Vamos ler de novo, Gálatas 6:1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, você que é tão santo, você que acha que não falha, então você é espiritual, não é? Claro que sou. Ótimo. Então pegue o tal e conduza com mansidão. Aí Paulo diz assim: olhando por você, cuidado em você. Quando Jesus diz assim: com a medida com que vos medirdes, vos medirão a vós, é isso aqui. Então, tenha cuidado, conduza ele com espírito de mansidão, olhando por si mesmo, para que você também não seja tentado. Era isso o teor maravilhoso do ensino de Jesus. Tem uma versão que eu quero ler, a versão que eu tenho com ela aqui, de Gálatas 6:1. A versão que tenho aqui diz assim: irmãos, suponha que alguém seja pego fazendo algo errado. Vocês que têm o Espírito devem restaurá-lo, mas com um espírito de humildade, mantendo um olho em você mesmo, para que você não seja tentado também. Que ensino maravilhoso! Quem está sentindo o ensino da alma? É possível que você e eu esteja dizendo assim: ai meu Deus, me pegou naquele dia, se a palavra está lhe pegando, dê glória a Ele, porque você está num processo de aperfeiçoamento. Bendito é o nome de Jesus. Precisamos ser misericordiosos, principalmente com casos de família, não é? Dentro de casa, uma briga entre os irmãos, um problema entre a sogra e a nora, um problema entre o genro e o sogro, um problema entre o neto e o avô, e um problema entre os irmãos. Você foi ofendido? Sim, pastor, fui ofendido, então eu vou para cima. Vá não. Deixa que tem um que vai para cima. Vou pegá-lo, eu vou pegá-lo. Vá não, você não vai não. Porque o Espírito Santo segura você, ata você e mantém você quieto. Ah, pastor, não vou ser desmoralizado não. Vai não. E Jesus vai deixar? Mas isso é tão difícil. Lucas 9:23, Jesus diz assim: se alguém quiser seguir após mim,
Olha, essa palavra aqui Jesus disse: negue-se a si mesmo. Isso tem um peso muito grande. O peso é tão grande que às vezes você não quer levar. Que eu não quero levar. Vai pegar. Misericórdia. 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 Precisamos entender que a igreja é formada de pessoas regeneradas e em crescimento espiritual. Vou repetir. A igreja de Cristo, a igreja são pessoas. As pessoas são pessoas que vieram de uma vida muitas vezes difícil, com um caráter terrivelmente dominado pela concupiscência humana e pelo sistema mundano e pelo diabo. E Jesus pega esse caráter, transforma ele. Mas mesmo com a transformação, o crescimento é gradativo. Está em crescimento. Então tenha paciência. Cuidado. Você viu. Você viu. Não, mas eu acho, ó, saiu do meu vocabulário. Não está mais. Então Jesus condenava a autojustificativa. Jesus também condenou, quando ele falava isso aos seus discípulos, sobre o juízo temerário. Uma das coisas que Jesus ensina na prática é: nunca seja de primeira informação. Vou repetir. Nunca seja de primeira informação. Escute, guarde e vá averiguar. Vou repetir mais uma vez para a igreja. Nunca seja de primeira informação. Escute, guarde e vá averiguar sem comentar com ninguém. Vou repetir esse final. Sem comentar com ninguém. Provérbios 18 e 13. Provérbios 18 e 13. Provérbios 18 e 13. Como diz? A igreja não está em jejum, não é agora à noite? Não, né? Já sei, é o coral que está meio desafinado, né? Vamos chamar o regente aí, que eu conheço esse coral. Provérbios 18 e 13. 1, 2, 3. Olha aqui. Alguém está dizendo, seja o que for, e ouvir até o final é o aconselhado pela palavra, e não emitir qualquer juízo.
Aqui temos vários psicólogos. E uma das vertentes de ensino da psicologia é que a pessoa problemática, quando vai a um profissional nessa área, o senhor me ajude se puder, escuta até o fim. E eu digo que escutar as pessoas é preciso a ajuda de Deus. Porque às vezes a pessoa está problemática, está cheia de problema, aí vai falar com alguém, aí alguém não tem paciência para ouvir, vai. O que? Vai, termina. E o pobre do outro lado está esperando que você empreste o ouvido para ele contar. A tarefa nossa é essa. Um certo professor, o aluno tinha uma dúvida muito grande, aí ele interpelou o professor, sabia que o professor tinha a resposta, aí disse assim: professor, ele disse, seja breve porque eu estou apressado. Aí o aluno disse, tá bom, nada não, obrigado. Então, escute, guarde e depois vá averiguar. Não emita nenhum juízo antes, porque Jesus disse que a maneira como você mede, você vai ser medido. E Jesus foi forte, não foi? Jesus foi forte assim: por que tu está olhando o argueiro no olho do teu irmão? E no teu olho tem uma trave. Tinha hora que Jesus era terrível nos ensinos. E Jesus queria pegar o homem meio torcido, meio torto, porque o pecado não destruiu o ser humano, a imagem de Deus, mas deixou o homem todo encriquiado. Aí Jeová pega com a palavra e feito uma prensa. Que a palavra apruma a gente, ou não? Ninguém apruma a gente, não. Ninguém. Na minha vida quem manda sou eu, acabou. Só que a palavra pega a gente, aí mói a gente. Bota a gente... Sai só o caldo embaixo. O caldo útil, o caldo maravilhoso, o caldo saudável. Oh, bendito é o nome do Senhor. Julgar qualquer pessoa sem conhecimento de causa, sem conhecimento de plena consciência dos fatos, sem considerar o que a Bíblia possa dizer sobre o assunto, é perigoso, é imprudente, não deve acontecer conosco. Tiago nos exorta em Tiago 4, 11 e 12. Quem está se alimentando pode dizer amém? Amém. Aleluia, eu também. Palavra moldeia. Tiago 4, 11 e 12. Tiago 4, 11 e 12 diz assim: irmãos, como diz? Outra vez. Irmãos, outra vez. Irmãos, quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão,
fala mal da e julga a e se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas 12. Há um só legislador e um que pode salvar e tu, porém. Isso aqui é que eu chamo de vara. Ainda bem que o salmista disse assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O cuidado que Jesus nos ensinou. E para terminar, Jesus ensina aqueles que não conseguem olhar e ver as suas falhas, mas é especialista, tem doutorado, mestrado em ver a dos outros. Jesus ensinou. Jesus estava dizendo para os meus seguidores: não é assim. Voltamos para terminar. Mateus 7. Vamos ler 3, 4 e 5. E aí já estaremos terminando pela graça de Deus. Mateus 7, 3, 4 e 5. Vou pedir para a igreja, por gentileza, ler esses 3 versículos. Vamos ler compassadamente o 3, depois o 4, depois o 5. Mateus 7, 3. 1, 2, 3. Foi muito forte isso aqui de Jesus. Jesus sempre dizia, tem alguns discursos de Jesus que era muito forte. Uma vez ele falou um discurso e João registrou, que até os próprios discípulos disseram a ele: mestre, está muito forte. Olha, vão todos embora. Aí Jesus olhou e disse assim: vocês querem ir também? Aí Pedro disse: para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus queria ensinar sobre o dever de examinar primeiro a si mesmo, antes mesmo de emitir qualquer juízo sobre alguém. O que Jesus ensina é isso. A vida cristã, a relevância do cristão tem essa diferença. Já disse, e vou repetir, não é ser conivente com o erro, não é ser tolerante ao erro, não. É agir como deve ser. E o que está ensinado na palavra, mas da forma que a palavra ensina, a forma de agir.
Então, o que Jesus estava ensinando aos seus discípulos é que precisamos, antes de emitir qualquer juízo, olhar primeiro para nós. E sabe, se nós olharmos para nós, antes de emitir qualquer juízo de alguém, se tivermos esse cuidado ensinado por Jesus, olhar primeiro para nós, nunca vamos emitir juízo de ninguém. Vou repetir. Se nós olharmos para nós quando estivermos diante de uma situação, de alguém que falhou ou foi pego no erro, e antes de observar qualquer coisa, olhar primeiro para nós, sabe o que é que vamos dizer? Jesus, me cobre com o teu sangue, me guarda, eu não quero me meter nisso, porque eu também sou falho. É muito sério. A vida cristã, por isso que os cidadãos dos céus têm diferença dos cidadãos da terra. Aí ele é tão sério aqui e nos deixa esse ensino para aprendermos e reconhecer que as nossas próprias falhas não nos dá nenhuma autoridade a emitir juízo precipitado de ninguém. Precisamos ser críticos? Sim, até concordo. Porque o que é criticar? Agora vou separar um pouco, não dá mais tempo, mas existe a crítica construtiva e a destrutiva. Nenhuma das duas é boa para quem é criticado. Porque, primeiro, ninguém quer ser criticado. Sim ou não? Tem alguém aqui que diz assim, não, pode me criticar, não estou nem aí. Eu vivo tranquilo. Tem alguém assim? Depois do culto eu quero conversar com o senhor. Eu quero o segredo. Mesmo quando ela é construtiva, quem vai criticar tem que ter sabedoria, para que não fira. E se for destrutiva, nem pensar. Que a crítica destrutiva é desvalorizar, é enterrar mais, é acabar, é destruir. Isso não está no vocabulário dos cristãos relevantes neste mundo. Chama ele, aconselha ele, chama ela, mostra ela. Essa deve ser a ação. Chama com carinho. Você está vendo esses erros, não está? Tudo bem, mas chama direitinho. Ah, mas eu já falei. Fale de novo. Ah, mas eu já estou cansado. Continue falando. Porque o ser humano é assim. Não pense que o ser humano pega na primeira, não. Pegou. Jesus passou 3 anos ensinando. Quando ele já estava perto de sair, ele chama Pedro e diz assim, Pedro, foi quem mais esteve ao lado dele, viu? Pedro viu tudo. Olha, Pedro, Tiago e João foram os discípulos de Jesus que viu muitas coisas que os outros não viram. Aí Jesus diz assim, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas mais que a estes? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. 3 anos. Aí Jesus diz assim,
apacenta os meus cordeiros. Porque o ser humano, me ajude, irmão André, se puder, não pega no... Mas eu estou de língua cansada de falar, continue falando. Eu vou morrer falando, morra falando. Que quando você morrer, ele vai dizer assim: eu aprendi o que ele dizia. Eu vou seguir o que ele dizia. A palavra de Deus é para mim